vamos falar da mais nova moda entre os famosos. É usar a regra do 2, 2, 2 nos relacionamentos. Calma que eu vou explicar. Relaxa, ó. A ideia, gente, é fortalecer o relacionamento, fazendo planos a curto, médio e longo prazo, tá? A cada 2 semanas, o casal deve fazer um programa a sós. Cinema, um restaurante, uma cervejinha na pracinha, não importa, viu? A cada 2 meses, devem planejar uma viagem a sós. E a cada 2 anos, devem tirar uma semana de férias sem os filhos. Boa essa ideia, né? Ela tá aí viralizando nas redes sociais, tá vendo? A gente tá falando também de coisa boa que acontece nas redes sociais, tá? Mas será que isso na prática dá certo, gente? Não é fácil, né? Ter uma vida de casal depois que os filhos nascem. E nem tudo que a gente planeja, vamos falar a verdade, a gente consegue colocar em prática, né? Mas uma coisa todo mundo concorda, o casal precisa ter um momento dele. Como? É isso que a gente vai bater um papo agora. Vem cá, participa aqui com a gente. Eu recebo Rose Soares. Boa tarde, Rose. Seja bem-vinda, viu? E a psicóloga Luana Marocco. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Obrigada. A gente que agradece. Rose, você concorda? Todo casal precisa ter seu momento a sós? Com certeza. É muito bom, essa moda aí é boa, bem, essa? Muito boa, amei. Já fez alguma vez, já tentou fazer esse planejamento de ter um momento a sós? Planejamento a gente não consegue fazer, mas sempre que a gente pode, a gente faz, tenta fazer. Tem que ser feito, né? Porque o casal ele tem que ter esses momentos. Porque a rotina ela é muito assim, ela suga todo mundo, né? Não só o casal, quanto mãe, filho, vó, tudo. A rotina nossa hoje em dia tá muito assim, tá tudo muito rápido, né? No automático, se a gente for olhar, né? A gente não faz nada, o mês passou, o ano passou, a gente não viveu, a gente olhar para trás assim, então assim, você tem que tirar esses momentinhos para você, para ele. Mas sempre foi assim ou surge, aconteceu e vão aproveitar a hora e agora? Não, assim, eu acho que o casamento ele passa por várias fases, né? Como eu tenho 21 anos de relacionamento, então meu relacionamento passou por diversas fases, né? E a gente também vai aprendendo com o passar do tempo, o que que agrada, o que que não agrada, né? E até hoje, assim, é difícil ainda, né? A gente tem uma rotina muito pesada de trabalho e eu sempre vivo esses momentinhos. Eu acho que esses momentinhos são muito bons, fazem muito bem para a saúde do casal, né? Para poder dar aquela quebrada naquela tudo tão sério, tanto compromisso e aquela fugidinha que você dá, né? Ajuda, alivia bastante e fortalece também, né? Qual a importância, então, Luana, da gente dar uma pausa ali naquela rotina, naquela coisa corriqueira, tá tudo tão no automático, para, né, ter aquele momento a sós com o companheiro ou com a companheira? A importância é o fortalecimento dos laços, né? Você tá ali com a sua dupla, que vocês se escolheram para estarem juntos. Então, esse momento a sós fortalecem os laços, o vínculo, a conexão entre casal, né? A química mesmo, né? Física, não só a questão da conexão emocional, que é muito importante. Prioriza o diálogo, né? Toda relação é muito importante, o diálogo, como sempre. Sem ele, a gente não é ninguém. Com ele já é difícil. Sem ele, piora tudo. Agora, como a gente disse no início aqui desse estúdio, né? Uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir. Por exemplo, semana passada eu falei com o meu marido, amor, vamos no cinema só nós dois? Quem disse que eu lembrei de chamá-lo para ir ao cinema essa semana, né? Ninguém foi ao cinema. Daqui a pouquinho você vai dar uma dica, então, pra gente, como que a gente sai do planejamento e realmente concretiza isso. Vamos convidar aqui, então, para o nosso bate-papo, um homem para esse assunto, o Jaques. Jaques, eu tô sabendo que você e a sua esposa, vocês sempre fazem uma pausa aí para terem um momento a sós. E detalhe, vocês têm 2 filhos pequenos, né? Boa tarde, Roberta. Conta pra gente, como é que é essa rotina aí? Essa quebra de rotina, na verdade. Na verdade, no início você fica meio balançado por causa das crianças, né? Que você vai deixar para trás e parece que você vai se divertir, parece que vai sentir uma culpa, né? De não estar levando. Mas é um exercício. E quando você experimenta, né? De dar uma voltinha com a esposa, é muito bom, né? Então, você reservar esses momentos
a dois, né, eu e ela, para a gente conversar coisa nossa, para a gente ter nossos momentos, é muito importante. E aí você começa fazendo, dando voltinhas perto de casa, né, em restaurantes, essas coisas. Daqui a pouco você já está combinando viagem, aí a viagem de 2 dias já vira de 5 dias. Te confesso que agora a gente está até abusando um pouquinho. O tempo todo a gente quer fazer. Pequenos, né? Viagem, Tá vendo como é que é possível, né? Olha só que dias. interessante, você trouxe exatamente essa proposta que é o método que a gente está falando hoje, que eu vou aproveitar a presença então da psicóloga, da Luana, né, que está aqui com a gente, que é esse método. Luana, a gente deve começar dessa forma, né? De repente, indo ali na pracinha, né, aos pouquinhos. É uma ótima estratégia. Cada casal tem adaptação. Gostei dele, porque homem, quando se empolga para fazer as coisas, é ótimo, né? Eles colocam ação, eles têm essa energia da ação. E a gente que ensaia mais algumas coisas pelas nossas questões emocionais, cognitivas, enfim. Mas é exato. É por isso que é legal a gente ver a individualidade do casal. Cada casal funciona de um jeito. Tem casal que não tem essa espécie de culpa de deixar as crianças. Não, a gente se resolve, deixa com a babá, deixa com a mamãe, né, com os avós e tal. E vai. Tem uns que precisam desse mecanismo de ir aos pouquinhos. Então, tudo conversado, o combinado não sai caro. E aí, por exemplo, pode começar dessa forma, toda semana, ou então a cada 2 semanas, faz então o programa 2. Vou puxar o gancho do seu exemplo. Você chamou o Juliano para ir ao cinema e esqueceu. Uma semana passa muito rápido. De repente, a gente combinando com uma maior antecedência, os dois conseguem organizar a rotina e já separar aquilo no calendário, na agenda de ambos. E aí não vai ser esquecido, porque está sendo priorizado pelos dois e organizado pelos dois as estratégias a serem adotadas. E por que 2 em 2 semanas, igual esse método sugere? Ô, Beta, é uma técnica, né? Acho que porque deve ser por conta de ser 2 vezes ao mês, separar um tempo para esse jantar específico, porque o mês passa muito rápido. Quando a gente vai ver, a gente não fez nada quase que pra gente. Imagina com o seu par, imagina quando tem crianças envolvidas, né? Depois eles têm a cada 2 meses um final de semana juntos e a cada 2 anos uma viagem sozinhos juntos, pelo menos uma semana. É porque voa. Né? Voa, o tempo está passando muito rápido. E aí, programando assim, é um tempo estratégico para isso, para a gente sair do planejamento e colocar em ação. Agora, quando o Jacques falou, Rose, da dor de não envolver os filhos, eu percebi sua reação. Foi a parte que mais te dói? Quando o Júlio era pequenininho, eu saía, né, e sentia isso, né? Queria que ele estivesse ali presente. Inclusive, em 2021, eu fiz algumas viagens que eu não quis levar ele, que ele já estava bem adolescente, naquela fase bem, assim, do né, contra, estressante, né? Falei, não, agora você vai ficar em casa. E nós fizemos 2 viagens sem ele. E, assim, até hoje, eu me arrependo de não ter levado ele. Eu queria que ele estivesse lá nessa viagem. E nunca mais. Falei assim, nunca mais eu viajo sem meu filho. Sempre eu quero agora ele com a gente, porque tudo que a gente faz é junto, né? Deixa eu voltar a falar com o Jacques, então, porque ele comentou comigo nos bastidores que ele fez uma viagem... Foi o quê, Jacques? Foi a primeira viagem sem os filhos? A gente, na verdade, eu combinei com minha esposa agora o seguinte... É uma viagem internacional, só eu e ela, e uma nacional com eles. Aí depois, no outro ano, uma viagem internacional com eles e uma nacional com a gente, fora os restaurantes. Porque eu acho que tem que ter esse momento, né, o casal. E realmente conecta, Jacques? Realmente, fala a verdade pra gente. Quando você retorna, seja da viagem, ou do restaurante, ou da volta na pracinha ali com sua esposa, quando vocês voltam para casa, o que está diferente no casal? Tudo, né? Eu acho que o casal, quando entra nesse automático de casar, filho, correria do dia a dia, levar para a escola, é tanta coisa que a gente tem que fazer, né? E eu acho que a gente acaba, em algum momento, depois de um certo tempo, não é esquecendo da gente, né? Eu dela e ela de mim, a gente da gente mesmo, né? Do casal. Mas a gente acaba não deixando, não é mais prioridade, né? O filho é prioridade, a casa é prioridade, o trabalho vira prioridade. E aí, na hora que você busca isso, fala, não, o casal precisa disso. E precisa mesmo. Melhora tudo, né? Melhora tudo. A esposa fica mais feliz, eu fico mais feliz, né? E assim, a gente não abre mão. Acho que a gente tá novo ainda, tem que aproveitar muito, não só viajando, mas aqui dentro da Grande Vitória, né? As opções de
restaurante que a gente tem, de parque que a gente tem, enfim, cinema. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu acho que o casal acaba se valorizando mais ainda, né? Se gostando mais ainda, curtindo Perfeito. mais ainda. Obrigada, Dentro de casa, Jaques. o clima é outro, né? Aí, ó, o clima é outro, viu? Obrigada pela sua participação, dá um beijo na família. E agora, para encerrar, Luana, nesse último minutinho que falta para sair do planejamento e fazer acontecer, qual é a dica? Olha, faça combinados claros, né? Vê o que cada um quer fazer, combinem, marquem uma data específica e adotem as estratégias para deixar toda a rotina de vocês favorável para esse dia, para vocês ir lá e consolidarem, seja qual for o combinado. E lembra, gente, diálogo, conversa é tudo. Nenhuma relação se sustenta do jeito que ela começou. Se você tiver mal no seu casamento hoje, lembra por que vocês se apaixonaram, o que você gostou nele, o que você gostou nela, né? Tenta resgatar isso. Tem como ter um casamento feliz, tá, gente? É isso aí. A Rose falou que queria dar mais uma palavrinha antes de encerrar. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro, né? Combinou, cumpre. Agora eu tenho que levar o meu marido ao cinema, né? Então, Juliano, pode deixar que eu vou cumprir, tá? Ô, Lu, é exato. Hã? É a promessa. Fala com a gente no É a promessa. É a promessa, eu tenho que levar a Juliana ao cinema, tenho que cumprir. Agora, pra gente conseguir fazer tudo isso, é importante ter rede de apoio, né? Não é simplesmente deixar o filho pra trás, né? Não é simplesmente. Até porque a gente tem que estar bem aonde a gente estiver, sabendo que eles estão em segurança. Então, se você não tem condição de ter uma babá, às vezes tem uma amiga muito próxima que você confia. No fundo, a gente sempre dá um jeitinho. É o que o Jaques falou, é a questão da prioridade. Se é importante pra você e pro seu marido, há meios de se fazer valer. Né, seja aquilo. avó, uma tia, uma amiga, Seja. uma vizinha. É né? isso aí. A gente dá um jeito, tá A certo? gente dá. Ó, beijo pra vocês. Obrigada, Jaques.